Caros companheiros, então vamos dar início à reunião desta noite. Para tanto, vamos, com a proteção de Jesus, por intermédio de seus companheiros da espiritualidade que nos ajudam, que nos orientam na nossa reunião, nós vamos dar a mesma por iniciada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 3º do Evangelho, no seu item 8, e o Emerson preparou para nós. O Emerson é um companheiro trabalhador aí no movimento espírita da USE, está sempre colaborando, e nós o convidamos para ele. Desde já agradecemos muito, viu, Emerson? A sua disposição de estar aqui conosco, é com muito prazer. Fique à vontade, Emerson. Olá, muito boa noite a todos. Eu agradeço muito a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por esse encontro. Para mim tem sido muito importante essa oportunidade que o Mestre e que os Espíritos têm nos dado, de estudarmos o Evangelho, de aprendermos juntos. Nós aqui temos a pretensão de estudarmos juntos. É essa a nossa vontade, é o nosso querer na noite de hoje, é que juntos a gente possa elevar o nosso pensamento a Jesus e aos Espíritos que coordenam esse trabalho, que possam nos auxiliar para que a gente consiga aprender, consiga sairmos daqui com o pensamento mais claro, com o coração mais sereno, aprender e sentir, além de aprendermos juntos, de estudarmos juntos, acima disso é sentirmos a presença dos bons Espíritos a nos estimular, a nos convocar, a nos acolher e nos auxiliar nesse momento. O texto que nos foi sugerido está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai, onde Allan Kardec faz algumas orientações, faz algumas reflexões. Aqui nesses textos na qual foi nos pedido, dos mundos superiores e mundos inferiores, é um resumo, a instrução dos Espíritos é um resumo dos Espíritos superiores. Não é um Espírito que escreve essa mensagem, são vários Espíritos que vai falar um pouco para nós sobre esse tema, mundos superiores e mundos inferiores. E aí a gente selecionou algumas frases, alguns parágrafos aqui para a gente ler, para a gente comentar, para a gente refletir junto. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser, enfim, a gente interagir aí, que a gente possa sentirmos à vontade, e fazer assim, eu vou fazer. Meu nome é Emerson, eu frequento o Centro Espírita Francisco de Assis, lá na Santa Cruz, e aceito esses convites com o intuito de sentir a presença do Cristo e nesse sentir ir curando as minhas feridas, solicitando aos bons Espíritos que nos ajudem a renovar os nossos corações, a alinhar os nossos pensamentos, a buscar mesmo de fato a interiorização e a vivência do que a gente tem aqui estudado. Então diz assim, eu quero fazer aqui, em dois caminhos eu vou fazer o estudo da noite de hoje. Um pouco nessa primeira parte eu vou falar desses mundos superiores e inferiores, do mundo material mesmo, do mundo físico. E aí, no segundo momento, a gente vai falar de um mundo mais dentro de nós, esse mundo íntimo. Como fazer essa conversão ou essa transformação de um mundo inferior para um mundo superior. Então, diz aqui os Espíritos assim, a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Então aqui eles já começam nos orientando que é uma reflexão que a gente pode fazer de duas formas, e analisar, se a gente for analisar os mundos que estão superior, a gente vai nos considerar como inferior, e se a gente for analisar os que estão abaixo da Terra, aí a Terra está numa condição superior. E é nesse aspecto que a gente vai conversar um pouco, tentar buscar um pouco dessa reflexão, da qual nós conhecemos profundamente,
que é o planeta Terra. Aqui já estamos há longos e longas reencarnações, conhecemos as características, as qualidades, as construções, as tecnologias, e aí a gente vai pegar um outro planeta que do nosso sistema solar é o planeta mais evoluído, que é Júpiter. Então nós vamos tentar fazer esse paralelo aí entre a Terra e Júpiter, né? E aí ele continua: tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior. Então, se a gente for analisar a Terra como parâmetro, como comparação, ela é um mundo inferior. Classificado do nosso sistema solar, a Terra é um mundo inferior. E aí eu vou me permitir aqui a voltar a um item anterior que deve ter sido estudado aqui por vocês, que ele diz assim, quando ele vai analisar, aí já é Kardec, não é os espíritos. Quando ele vai falar do planeta Terra como esse mundo inferior, ele faz uma colocação importante que é assim, ó, a definição da Terra. Ele faz assim, ó, ela pode ser considerada um subúrbio, que é aqueles bairros da periferia, onde tem maiores dificuldades de saneamento, de chegar ao asfalto, de ter algumas coisas importantes. Então a Terra é como um subúrbio, aqueles bairros bem distantes do centro. A Terra também pode ser considerada como um hospital, aonde aqui estão os espíritos encarnados e desencarnados em tratamento do seu coração, dos seus vícios, das suas paixões, aonde temos encontrado aqui no planeta Terra. E aí entra o Espiritismo como esse consolador que vai nos norteando o pensamento, que vai nos propondo aí o antibiótico para que a gente vá nos curando intimamente. Então é um subúrbio, é um hospital, é uma penitenciária. A Terra, segundo Allan Kardec, pode ser considerada também como uma penitenciária, onde muitos espíritos que aqui ficam retidos por um tempo, determinado por eles próprios. A partir do momento que ele consegue fazer essa modificação íntima, ele sai. É como na penitenciária aqui, cumpriu a pena, ele está quite aí com a justiça, ele é libertado, ele consegue a liberdade. Aqui no mundo, né, nesse contexto de espíritos imortais, quando a gente constrói, e a gente vai ver isso aqui, o reino de Deus dentro de nós ganhamos a liberdade e aí nos libertamos da penitenciária. E depois ele conclui como uma região malsã, ali de dificuldades, de desafios, de dores, de sofrimentos. Então a Terra, hoje nós nos encontramos nesse subúrbio das moradas celestiais, das muitas moradas da casa de nosso Pai, aonde aqui estamos dentro de um hospital, outros nessa penitenciária e outros nessas regiões de desafios para todos nós. Então é importante a gente pensar, se o planeta Terra é considerado um mundo inferior, e essas colocações que denotam a inferioridade do planeta. Se a gente for analisar com os planetas evoluídos como Júpiter, a gente vai ver que a tecnologia lá é extremamente avançada, não tem as doenças das quais nós temos aqui, o corpo é semelhante aos nossos, mas muito mais sutil, a alimentação, uma alimentação muito mais leve, praticamente de vegetais e de folhas. E alguns alimentos eles capturam da própria natureza, da atmosfera. Não tem essa alimentação que nós temos aqui. Não vivem as fadigas que aqui vivemos. Então lá já é um mundo, como diz os espíritos, Allan Kardec, é um mundo superior, dos bons espíritos, dos espíritos elevados.
mas longe de ser uma morada celestial. Há ainda outros planetas que são superiores a Júpiter, da qual nós não temos acesso, ou muito pouco, né? Agora, esses sim, os espíritos. Na Revista Espírita, de abril de 1858, Allan Kardec entrevista um espírito desencarnado, que ali ele vai fazendo essa enumeração das como que é na Terra e como é em Júpiter, por exemplo, do corpo físico, e entre outras coisas. E aqui eu disse algumas, mas vale a recomendação para a leitura, para aprofundar, para ir buscar com grandeza todo esse material. É interessante que lá em Júpiter, eles usam essa fala articulada, como na qual nós usamos aqui, mas em pequena escala. Lá a comunicação é de pensamento para pensamento. Talvez seria o nosso WhatsApp aqui, né? Que a gente conecta alguém lá sem essa ferramenta tecnológica. Basta dois espíritos sintonizarem, ali eles se comunicam, se conversam. Eles caminham, não como a gente aqui, eles volitam, né? Como um pássaro ou como um peixe, diz esse espírito Allan Kardec. Não tem esse corpo denso, pesado como os nossos. Então dá para a gente ter uma noção da nossa estadia e da estadia de Júpiter, nesse exemplo. E aqui então eu trouxe, assim, só para a gente ter uma noção, a classificação do nosso sistema solar. Se a gente pegar na hierarquia dos mundos, abaixo da Terra, apenas Marte é inferior à Terra. Então tem Marte, Terra, Saturno, Mercúrio, Vênus, Urânio e Júpiter. Então o Júpiter está lá em cima na escala espírita, na evolução, e a Terra quase aqui embaixo. E o orgulho tanto nos domina, e às vezes a gente ainda se acha tão mais importante ou melhor do que os outros. Nós estamos num planeta que o Cristo nos ofereceu, graças a Deus, para que aqui trabalhássemos, para que aqui modificássemos os nossos corações, que adaptássemos as nossas vidas ao pensamento de Jesus, que pegássemos o cristianismo e colocássemos no nosso cotidiano. E assim a gente vai subindo nas hierarquias. Os espíritos que desencarnam, ainda muito aprisionados na Terra, por aqui ficam, por um período que cabe a cada um de nós fazer, de transpor essa barreira, de fazer esse crescimento. Diz, né, continuando aqui nesse texto do capítulo 3, do item 8 em diante, entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. Então foi o que eu disse. Se a gente for analisar como aqui vivemos, e Júpiter, por exemplo, é muito distinto, é muito diferente. E ele continua, no vosso mundo, que é aqui na Terra, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. Então, dá para a gente refletir que sofrimento lá não se encontra. Dor não existe. Dificuldades financeiras, materiais, também não se tem. Pois é uma comunidade, é um planeta onde a solidariedade, a fraternidade e a igualdade, elas têm o seu processo muito bem desenvolvido. Lá não se cultiva o ódio, a raiva, a ira, como se aqui se tem. Lá não se tem mágoa, tristeza, dor. Como aqui muitos de nós ainda cultivamos. É preciso que nós façamos essas reflexões e analisemos com profundidade esse convocamento dessa reflexão de Allan Kardec e desses espíritos que assinam essa mensagem, da importância
ou da necessidade de aplicarmos em nós o Evangelho de nosso Mestre querido. De aplicarmos em nosso cotidiano, de pegarmos Jesus como modelo e guia, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, e começar a adaptar a vida do Mestre na nossa vida. Pois assim a gente vai adquirindo a constância do amor e o passaporte para esses mundos. Quantos mundos ainda temos que passar para conquistar Júpiter, por exemplo? Temos que passar por Saturno, Mercúrio, Vênus, Urano, a chegar a Júpiter. Essa escala é como Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão número 100, 111, que vai falar da escala espírita, dos degraus, dos espíritos inferiores, dos espíritos bons e dos espíritos puros. Por isso a gente, então, quando lê aquele livro da renúncia, quando Alcione fala, o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Ou seja, o Evangelho de Jesus é um roteiro de crescimento moral e espiritual, aonde a gente vai substituindo o olho por olho e dente por dente, pela proposta do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ou quando no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Para que a gente consiga, para todos nós que almejamos esses mundos superiores, é preciso que a gente comece a vivenciar esse convite de Jesus, amai-vos, amai os vossos inimigos. Pois quando eu começo a fazer esse trabalho, eu ganho esse passaporte. Porque esse passaporte não se compra com valores monetários. Esse passaporte ou essa passagem, ela se conquista por valores do espírito imortal que nós somos. Para que consigamos, de fato, pouco a pouco, construindo esse reino de Deus. Então agora eu queria falar um pouco desse reino, ou dessa morada superior e inferior que nos encontra dentro de cada um de nós. Que é um pouco, já que todos nós já conhecemos, desse mundo de inferioridades qual nós estamos inseridos. Ora num hospital, ora numa penitenciária, ora nesse, como ele diz aqui, nesse subúrbio, mas sempre almejando essa conquista dos valores. Então, a transição de um mundo inferior para um mundo superior é aquela quando a criatura começa a praticar o Evangelho no seu dia a dia. Aí ele vai mostrando, ele vai adquirindo as virtudes, substituindo pelos vícios, pelas paixões. E aí a gente vai, então, modificando o nosso íntimo. Tem uma obra que eu gosto muito, uma obra que nos ajuda profundamente, que ela é Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O espírito é Humberto de Campos, e tem uma passagem extraordinária de Jesus ainda não tinha iniciado o seu trabalho, a sua missão aqui na terra. E ele então admirava o templo de Jerusalém, admirado, vendo talvez a dificuldade da criatura humana de compreender o pensamento de Deus, nosso Pai. E ele então admirava aquele templo, olhava, e aí um doutor da lei, Hanan, olha para ele com um certo sarcasmo e diz assim, Galileu, que fazes na cidade? Então ele olha, ele fica impactado com aquela criatura que eu contemplava, que era o Cristo, o nosso Mestre. E ele pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? E aí Jesus responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Olha, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E o doutor da lei indaga assim, reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Então ele fala, eu passo pela terra amando
Está lá o reino de Deus. E ele fala assim, o que é isso? O que você pensa que é isso? E Jesus esclarece com serenidade. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. A obra divina no coração dos homens. Então Jesus, quando ele fala aqui, passo por Jerusalém, Jerusalém representa para nós aqui o planeta todo. Não somente aquele lugar circunscrito, quando Jesus lá reencarnou e lá viveu. Jerusalém é todo o planeta Terra. Jesus passa pelo planeta para instalar no teu coração, no meu coração, o reino de Deus. E esse reino é a obra divina no coração, obra de Deus. Então, o reino, esse mundo, agora não é mais fora da gente, é dentro de cada um de nós. Esse reino de Deus é agora aquela conquista dos valores e a aplicabilidade desses valores. E é interessante, e aqui gostaria de compartilhar, para que a gente conseguisse visualizar 2 mundos num só coração. O mundo inferior na personalidade de Saulo de Tarso. Um homem intransigente, orgulhoso, preconceituoso e tantas coisas mais. Esse é um mundo inferior. Mas nesse mesmo homem, um outro coração. Agora na personalidade do apóstolo Paulo de Tarso, um mundo superior. Aonde a pouco ele abandona as coisas do mundo e vai em busca das coisas de Deus. Aonde ele abandona o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância e vai então em busca de uma construção, de um novo reino, ou de um reino que há séculos, todos nós aqui estudamos. Há séculos, há milênios, temos estudado esse reino. E muito pouco de nós temos conseguido fazer essa transformação. Ele abandona então pouco a pouco aquele mundo de inferioridades, de valores efêmeros, passageiros, aonde ele combatia todo aquele que pensava contrário ao que ele tinha como certo, ele como um grande doutor da lei, aquele que compunha o sinédrio, ele executava, pensava diferente dele, não renunciava o pensamento do Cristo, ele mandava prender. Chegava até a morte, até vias de fato. Assim, há inúmeros corações, até que então ele teve naquele dia, naquele memorável dia, ao meio-dia, no deserto, indo para Damasco, ele tem um encontro pessoal com o próprio Mestre. Jesus, aquela luz mais forte que o sol do meio-dia no deserto, ele aparece para o então doutor da lei. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo então olha aos olhos daquele divino mestre e pergunta, quem sois vós, Senhor? Quem sois vós, Senhor? E ali então ele já começa a compreender que ele estava diante do Messias que viria à terra, face a face. E aí ele então reconhece e pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então começa a dar o roteiro para ele. Entra em Damasco e lá eu te direi o que você vai fazer. É lá que eu vou te dar as coordenadas do trabalho que você vai executar. E aqui então, nesse primeiro momento, a gente vê a humildade e a fé desse coração. Abre mão de todas as coisas. Abre mão daquele mundo inferior que habitava ele, mas vai em busca de um mundo diferente. De um mundo que é habitado pelos corações que se amam, que se perdoam, que se ajudam. Um mundo que todos nós aqui conhecemos, pelo menos na nossa literatura,
na nossa inteligência, na nossa intelectualidade. É preciso, como diz o benfeitor Emmanuel, trazer esse mundo daqui para cá, do cérebro para o coração. E ali a gente começar, pouco a pouco, a construção desse reino que pede que nós nos perdoemos, que nós compreendamos a dificuldade do outro, como Jesus tem feito para conosco, como o próprio Mestre tem feito para com cada um de nós. Como tem dito, como disse a Simão Pedro, esta noite você vai me negar 3 vezes. Mas isso não vai abalar o que eu sinto por você. Ele tem dito isso a todos nós. Ele tem falado, demonstrado, que apesar das nossas, desse mundo que ainda habita fortemente dentro de mim, ele tem continuadamente exercitado o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia. Aqui estamos hoje, porque movimentado por essa misericórdia, onde o próprio Mestre tem tentado nos levantar dessa lama do orgulho e do egoísmo, para que de fato a gente comece a caminhar nesse mundo dessa regeneração de nós mesmos. Então o apóstolo Paulo vai em busca desse trabalho árduo, sofrido, entre desafios. Ele mesmo dirá na segunda parte do livro Paulo Estevão, capítulo 7, não tem uma cidade que eu não saio pela porta do cárcere. Não tem uma cidade que eu não sou apedrejado, que eu não sofro os açoites. Venho falar do Cristo, venho falar desse Jesus e sou recebido desta forma. Mas ele compreendera, ele mesmo assim fala, há um abismo entre eu e o Mestre, e que eu estou transpondo esse abismo. Então, essa transição desse mundo inferior para o mundo superior, há a necessidade de passar por esse abismo, planeta Terra. Onde aqui somos convocados a vivenciar essas mesmas experiências. Agora não mais apedrejado, não preso, não açoitados fisicamente, agora intimamente. A gente compreender das relações que a gente vai construindo, dos desafios que é feito ali. É Jesus nos dando a oportunidade de destruir o homem velho e nascer um homem novo. Ou se o mundo inferior ou o mundo superior. Ouvimos tanto dentro da casa religiosa, dentro da casa espírita, a necessidade de um novo ser, de uma nova criatura, aquela criatura que é solidária, fraterna. Nesses mundos superiores, não tem discussão, se respeita mutuamente, entende. E aqui a gente é convidado a exercitar. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na Revista Espírita, abril de 1858, tinha muitos espíritos de Júpiter trabalhando na Terra? Sim, uma enormidade. Milhares e milhares de corações aqui para nos socorrer. Porque se lá não tem necessidade da dor para ver o bem, lá é bem por bem, aonde que eles vão procurar socorrer? É aqui. Aqui você vai cruzar com os espíritos de Júpiter a te solicitar, a te convocar, a te pedir para que você caminhe 2000 passos, se alguém te pedir para caminhar 1000. Se alguém te ofender a face direita, ofereça a esquerda, você vai ver esses espíritos te dizendo isso, de alguma forma. E aí Kardec então pergunta, diz um nome, um espírito de Júpiter que trabalha intensamente na Terra. E eles então dizem, vou te dizer apenas um, São Luís. E a gente vai encontrar então quantas mensagens desse missionário no Espiritismo.
Você encontra a mensagem de São Luís na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e assim por diante. Esse Espírito amoroso, educador, é uma criatura que tem a sua morada em Júpiter e que deixa, por amor a todos nós, momentaneamente esse planeta e vem para cá. Viver junto conosco, estimular os nossos corações, estimular os nossos pensamentos a introduzir o Evangelho como o próprio apóstolo Paulo fez. A buscar pouco a pouco, ou paulatinamente, a vivência desse Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo diz e tem dito para todos nós, do desafio que encontraríamos. O bem que eu conheço e quero, não faço. O mal que eu tanto repilo, que eu tanto quero não fazer, esse eu ainda faço. O que ele disse? Olha, é como nós. A hora que a gente comete um equívoco, que faz uma ofensa, que faz uma condenação, esse é o mal. Então, o bem que eu quero e conheço, ainda não pratico. O mal que eu não quero mais, que eu quero extirpar, eu ainda vivo. A nos dizer, olha, não nos desanimemos. É necessário perseverança, constância, determinação, para que a gente vá destruindo esse mundo de dor, de sofrimento, de incompreensão. E tem uma pergunta extraordinária que Kardec faz a esses espíritos, a esse espírito perguntando de Júpiter, e diz assim: lá em Júpiter há templos, há casas religiosas, há igrejas. E culto? Qual é o culto lá? É espírita? É católico? Qual é o culto? E a resposta é extraordinária, que eles dizem assim: por templo, em Júpiter, por templo, o templo, a igreja, é o coração do homem. E o culto? O culto, por culto, o bem que ele faz. A religião é o bem. O templo, não tem templo, não tem casa. E aqui vem de encontro a fala do mestre: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus no coração do homem. Coração do homem. E aqui então a casa religiosa lá é o coração. É o coração. O culto é o bem, é a aplicação da lei de amor, justiça e caridade, da qual todos nós que aqui estamos, aqui os encarnados e os desencarnados, estamos fadados a ir para Júpiter. Você queira ou não, você vai. Agora está no seu querer. Quanto tempo vai levar tudo isso? Está na nossa decisão. Como o próprio mestre, naquele encontro memorável com o Públio Lentulus, o senador, o nosso querido benfeitor Emmanuel. Quando ele procura Jesus, que é a filha doente, e aí Jesus fala: por que você está me procurando só agora, no finalzinho da tarde? Como nos dizer, por que você está me procurando agora só na velhice? Finalzinho da tarde, já no final do corpo físico. Por que você não veio na juventude? Quando tão mais jovem? E aí ele fala, conversa e fala: está no teu querer. Ou você me segue agora, ou há milênios. Você decide. Está no teu querer. A nos dizer a mesma coisa. Emerson, está no teu querer. Ou agora, ou daqui a milênios. Mas a gente já cansado de tanto sofrimento, de tanta dor, nos agasalhamos nessa casa bendita, aqui que se ergueu com suor, com esforço, com lágrimas de tantos espíritos, para que tivéssemos esse momento, desse banquete celestial, para que aqui discutíssemos, conversássemos a respeito do pensamento de Jesus,
numa era muito mais fácil do que a deles, para que conseguíssemos ou que nos esforçássemos para vivenciar. Aqui no planeta Terra, eu esqueci de pesquisar, confesso, mas a idade aí varia em 80 anos, né? A média, no corpo físico. Em Júpiter é 500 anos. Uma pessoa lá, e o corpo é muito semelhante com o nosso, mais leve, mais sutil, mas vive 500 anos. A infância, aqui é por volta de 8, 9 anos, né? 7. Lá é meses. O espírito nasce, em alguns meses ele se torna adulto, pois já adquirira todo esse contexto que o cristianismo tem trago para todos nós. É preciso então que nós nos ajudemos a fazer do nosso coração o templo do Evangelho e que o nosso discurso seja o próprio bem. Por isso que o apóstolo Paulo, o mestre, tem dito a cada um de nós: fora da caridade não tem salvação. Fora da caridade podemos trocar com respeito. Não há elevação espiritual. Não há a gente transpor essas barreiras dos mundos sem a caridade. A caridade é o passaporte. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, esses são os atributos que vai condicionando a cada um a buscar esse reino, a modificar dentro de cada um, e aí galgando esses mundos. E é interessante quando a gente ouve então que São Luís, que é um habitante de Júpiter, vem buscar, ou vem nos convocar, ou vem nos socorrer, pois os mundos são solidários. Há essa hierarquia, mas uns são solidários aos outros. O que conhece mais ajuda o que conhece menos. O que ama mais vem socorrer os que não conseguem amar ainda. É solidários. E é esse o pensamento que, para que eu consiga pôr esse reino dentro de mim, eu preciso ser solidário a ela. Se o nosso templo é o coração, se o nosso mundo íntimo é o coração simbolizando os sentimentos, quanto mais eu sou solidário, mais eu subo nessa hierarquia. Nesse pensamento de reino de Deus dentro de nós, André Luiz tem uma fala bonita que vai de encontro à fala do Cristo, com a fala de Emmanuel, com a fala do apóstolo Paulo, que está no livro O Espírito da Verdade, lição número 8, chama A Rigor. Ele vai dar algumas definições. E ele vai dar a definição de reino de Deus. O reino de Deus, diz André Luiz, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Reino de Deus é um estado de sublimação da alma. A alma vai se sendo revestida desses valores. Amor, bondade, tolerância, compreensão, perdão. Isso é sublimação. Reino de Deus é você viver nesse estado de inúmeras reencarnações, de incessantes reencarnações. Céu, diz André Luiz, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Céu é um lugar, não fora da gente, dentro da gente, um local aonde as criaturas vão santificando-se de valores, de propósitos, e esses valores as próprias criaturas exteriorizam através de paz e de felicidade. E é fácil a gente perceber isso. Basta a gente lembrar quando a gente chega perto de uma pessoa que vive um pouco disso tudo, que ela tem essa construção
E aí você fica 5 minutos do lado dela, o que acontece? Você começa a sentir uma certa felicidade, uma certa paz. Aquela pessoa começa a transferir do próprio íntimo, como diz o benfeitor aqui, André Luiz, partículas de felicidade e de paz, que aquilo te contagia. Ela vai te contagiando. E ao contrário, é a mesma história. Você chega perto de alguém que está nervoso, que está irritado, que está bravo. Se você não tomar cuidado, 10 minutos, o que acontece? Estamos bravos, irritados, nervosos e assim por diante. É um estado íntimo de exteriorização. E aqui é o convite de Jesus, dos Espíritos, para que a gente vá então invertendo, ou vai transformando os valores, as propostas. E para a gente ir terminando, eu trouxe uma lição do benfeitor Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição número 31, chama Combatendo Sombras, que diz assim o apóstolo Paulo, quando escreve à comunidade de Roma, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa é a recomendação. Chega alguém pedindo orientação ao apóstolo Paulo, nós não sabemos qual era o pedido, nós só sabemos a resposta. E um trecho da resposta, a comunidade de Roma é assim: não vos conformeis com esse mundo inferior, não vos conformeis com ele, mas transformai-vos. E aí Emmanuel comenta esse versículo. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Então é um convite eloquente, mas é preciso que a gente faça um mergulho mais profundo na orientação. Não conformo com o mundo, preciso transformar. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Tantas vezes abraçado espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então ele fala, olha, o convite é que nós não nos conformemos, e aí ele já faz um adendo, muitos de nós temos abraçados espontaneamente essas vibrações inferiores, mas ele nos pede reflexão e não tenhamos atitudes de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da boa nova aqui no sentido de evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, a boa nova. A palavra da boa nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Então eu não tenho que ficar preocupado se o companheiro ali está fazendo. Não é essa a convocação. Transformai-vos. Eu não concordo, mas eu não agrido. Eu compreendo, eu entendo. Eu não posso compactuar, mas eu não posso combatê-lo. É preciso combater dentro de cada um de nós. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. E não é assim que muitas vezes a gente faz? Você não tem que seguir, você tem que modificar, de punho. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, do Mestre, que, em nos conhecendo as viciações e fraqueza, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Que tudo compreende para nos ajudar. Quando Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes, e aí quando ele
cai em si daquela difícil atitude dele. Ele vai para um canto e entra em profunda dor, em profundo sofrimento. E Jesus, já preso, deixa o corpo lá e aparece para Simão Pedro. Uma conversa linda, extraordinária, retratada pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí Jesus fala assim: anima-te, hoje você conheceu que os homens são mais frágeis do que perversos. Você não me negou porque você é mau, você me negou porque você foi fraco. É diferente. Então, quando alguém faz alguma coisa, não é por maldade, é por fraqueza, por fragilidade. E diz Emmanuel, comentando essa fala de Jesus, que Simão Pedro, se estivesse mais próximo de Jesus, Jesus o sustentaria para ele não fraquejar. E assim é conosco. Por isso a importância de uma casa como essa, de aqui acolher, de aqui estarmos, para estarmos mais próximos da palavra do Cristo, para que na hora do testemunho a gente não seja tão frágil. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão a que se comprazem. Olha, não é com a violência. O reino de Deus se não estabelece com violência. O reino de Deus jamais vai empunhar a força, a violência. Jesus, no extremo momento da sua morte, na cruz infamante, ele olha para os céus: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. Ou Estevão, quando sendo apedrejado pelo apóstolo, por Saulo de Tarso, naquela terrível cena da condenação à morte por apedrejamento, ele sendo apedrejado, e aí Abigail chega, reconhece o irmão, ele é levado para uma sala, e aí ele olha assim, nos olhos do apóstolo, ou naquele doutor da lei, diz assim: Senhor, não imputes nele esse crime. Olha o que ele pede. Jesus, não impute nele esse crime. Por mim está tudo certo, não aconteceu nada. Esse é um coração superior. Ele vai ser o mentor do Paulo. Ele passa a ser o mentor espiritual do apóstolo Paulo. Mas percebe, olha como que age um coração superior. Ele sendo apedrejado pelo Saulo de Tarso, e ele: Jesus, não impute esse crime na ficha dele. Esse não. Assim é. Os espíritos que acompanham a gente, o seu anjo da guarda, o mentor espiritual, eles agem dessa maneira. Nada que você faça é capaz de afastá-lo. Nada. O crime mais terrível, você pode se afastar, mas ele não afasta. Basta uma prece, ditada do coração. Ali eles estão prontamente. Basta a gente ver aquela cena de André Luiz, lá no umbral, que a mãe o visitava, Calderaro o visitava, por anos a fio, ele cansado de sofrer, uma prece, ditada com o coração, o benfeitor pega ele. Nada que faça. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e do pensamento. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos das trevas, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença
irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então é essa transformação que o próprio Mestre, o apóstolo, tem nos pedido, de nos apresentar, ao nos relacionarmos, a expressão do amor que clareia, que aquece, que norteia. Esse é o pensamento. Para depois de 30 e poucos anos de trabalho, ao trabalho de fidelidade a Jesus, o apóstolo há de nos dizer: não sou eu que vivo, agora é o Cristo que vive em mim. Agora não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Esses são os mundos superiores, onde o Cristo não é a nossa personalidade, já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Mestre, de amarmos uns aos outros, como Ele tem nos amado. Eu agradeço o convite, pela oportunidade, a gratidão a Jesus, aos benfeitores desta casa, que nos acolhe nesse momento. Desejo a todos muita paz e que Jesus nos abençoe.